ação, certo? O depoimento é falso, o laudo pericial é falso, portanto, nulo processo, liberdade do cidadão, prisão ilegal, extinção da punibilidade, prescreveu o crime, ele continua preso, extinção da punibilidade, prisão ilegal. Aula 3. É porque nas aulas, entre começar. Hipótese de não cabimento do HC. Assim que nós falamos de não cabimento do mandado de segurança, do mandado de instrução, agora hipótese que não cabe HC. Punições disciplinares militares. Primeiro, aquele cidadão entrou de forma truculenta naquela lanchonete, porque a menina errou o seu molho e de forma truculenta agrediu a menina e agrediu o funcionário lá. Gente, ele não foi preso em flagrante delito, ele foi preso por uma prisão disciplinar. Ele pode entrar com a HC para combater essa prisão que ele diz ilegal? Não, porque o HC não se presta, não cabe em prisão disciplinar. Cuidado. Professor, é relativo isso. Por quê? O STF tem alguns entendimentos que dentro da prisão disciplinar, se houver ilegalidade, aí se a prisão disciplinar foi ilegal, ela passa a não ser constituída, considerada como prisão disciplinar, e passa a ser prisão ilegal ou um abuso de poder cabível de HC. Por exemplo, algum tempo atrás nós tivemos aquela situação do trote, aquele tratamento que era feito para os que iniciavam no POP, ou aqueles militares que tinham que passar por trote no treinamento na floresta, e um dos militares morreu, inclusive, num treinamento lá, pessoa forte, inclusive igual a você, morreu lá porque colocaram ele, parece que num tanque lá sem respirar, e ele morreu. Não sei se vocês lembram dessa situação. Ora, e aí os outros que denunciaram foram presos. E aí, peraí, gente. Peraí. Você vai impor uma prisão disciplinar porque o outro denunciou que o trote, o treinamento que estava sendo feito era abusivo em relação aos militares lá. Aí tu desconsidera, desconstitui a prisão administrativa, embora disciplinar militar, passa a considerá-la como prisão ilegal e concede a HC. Porque aí também, meu amigo, você não pode, né? Porque é uma prisão disciplinar militar, eu não vou nem analisar se a prisão é legal, se eu tenho provas que a prisão é ilegal. Outra coisa, durante o estado de sítio, felizmente, nós não tivemos mais, né? Estado de sítio aqui no Brasil. Espero que não tenhamos. Mas se tivermos, o que está tendo agora, acho que na Venezuela, tem estado de sítio, está em estado de sítio a Venezuela. Agora a senhora sabe? Ora, quem sabe me dizer, com certeza, está ou não está? Hein? Está em estado de sítio? Não foi declarado. Não, mas teve um tempo desse, não teve? O presidente lá decretou. Se aqui no Brasil tiver estado de sítio, cabe assim, né? Eximir de custas processuais, não cabe HC. Se o pobre no sentido da lei quer ficar isento de custos, vai entrar com HC, não cabe. Caberia o quê? Qual seria o remédio constitucional para isentar a pessoa de custas? Mandado de segurança. Muito bem. 10. Discutir pena de multa. Não cabe HC, né? Vou discutir se eu tenho que pagar a pena de multa ou não. Não é para HC, nem mandado de segurança. Porque aí eu não tenho direito líquido e certo a não pagar a multa. Ainda mais se a multa tiver sido arbitrária. Quando extinta a pena privativa de liberdade, aí cabe HC, evidentemente, né?
Se a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito ou multa, não cabe a pessoa ficar presa. Perfeito? HC. Exame aprofundado de provas. Não cabe. Não cabe habeas corpus para exame aprofundado de provas. Você tem que entrar com a petição mostrando que a prisão é ilegal. Está lá que a prisão é ilegal, cabe HC. Não provou que a prisão é ilegal. Mas e aí, professor? O preso está lá, o senhor falou ainda agora, está na cadeia, ele vai lá, faz uma petição para o juiz, só faz a petição, está preso legalmente. Aí, gente, o juiz de ofício vai ouvir a autoridade coatora e, dependendo, vamos supor que seja um delegado. E se ele tiver preso ilegalmente, solta. Mas não tinha provas. Não, mas aí, nesse caso, excepcionalmente, o próprio juiz de ofício vai proceder. Porque é melhor que ele proceda em favor da liberdade do que não faça nada e seja omisso. Regularidade formal do pedido. Formalidades legais não rigorosas. Eu posso passar por telegrama, não existe mais, não vai ser por telegrama. Posso passar por fax, não existe mais o fax. Mas eu posso mandar um habeas corpus por e-mail? Posso? Sim ou não? Sim. Posso. Você está dizendo que não? Sim. Por e-mail. O preso, lá no celularzinho dele, faz uma mensagem para o juiz, no WhatsApp: doutor juiz, eu estou preso ilegalmente. Pode? Sim ou não? Pode. Pode, gente. Não tem formalidade. Tá? Por telefone. Alô, seu juiz, sou eu aqui da cadeia, eu estou preso. Pode? Pode. Pode, gente. Aula 4. Vai entrar um intervalo comercial, né? Só que o YouTube não põe aqui na hora que a gente quer, ele põe na hora que ele quer. Nós não estamos falando dele para entrar para o bairro. Vamos lá. Habeas corpus. Aula 4. Competência, né? Importante. Onde eu vou ajuizar? Onde eu vou impetrar o habeas corpus? Vamos lá. Competência. Se for a prisão ilegal praticada pela autoridade policial, eu impetro perante o juiz, perfeito? Se for um particular, que está privando a pessoa da sua liberdade, posso mandar ao juiz. Se for um juiz, eu tenho que entrar com HC no tribunal. Se for um promotor, também tribunal e não o juiz. Se for o promotor de justiça que praticou a prisão ilegal, eu vou entrar com HC no tribunal. Se for o tribunal de apelação, prisão ilegal, habeas corpus no STJ. Perigo. Meu amigo, um minuto da sua atenção pode ser fatal. Errou a interposição, pode ser fatal. Tribunal Superior, Supremo, seja ele o Superior Tribunal do Trabalho, seja ele o Tribunal Superior Eleitoral, seja ele o Superior Tribunal Militar, é Supremo Tribunal Federal. A ordem expedida por esses tribunais superiores. Prisão civil por inadimplência de pensão alimentícia ou depositário fiel. Hoje já não tem mais, né? Tem ou tem? Por quê? Qual o fundamento da não existência da prisão civil? Pacto de San José de la Costa Rica. Mas peraí,
Mas se o inadimplente de pensão alimentícia ainda pode, não pode? Mas não é prisão de pena, É uma prisão civil. E sendo prisão civil do inadimplente de pensão alimentícia, órgão jurisdicional civil. Então, se for o juiz da família que decretou a prisão do cara, Tribunal de Justiça, porque foi o juiz da família que prendeu o cidadão por inadimplência de pensão. Juiz dos juizados especiais. Prisão ilegal praticada por ele, turma recursal. Bem lógica, né? E é das decisões do tribunal, do juizado, vai para a turma recursal. Todo mundo sabe disso, né? Alright, boys. Turma recursal. Tribunal de Justiça do Estado ou TRF, conforme se for juiz do juizado especial federal, eu vou entrar para o TRF, né? Se for juiz do juizado especial estadual, Tribunal de Justiça do Estado. E não mais o STJ, né? STF, súmula 690, e perdeu o objeto. For juiz federal, decretou prisão ilegal, Tribunal Regional Federal. Juiz do trabalho, e aí? Tem aquele juiz do trabalho mal, né, cara? O cara pega, vou decretar a prisão do cidadão. Tem juiz do trabalho com desobediência, não tem? Eu vi, ainda nos primórdios, quando eu advogava, eu via muitos juízes do trabalho são maus. Juiz do trabalho, TRF, emenda constitucional 4504, artigo 114.4, atribuiu à Justiça do Trabalho apenas o julgamento em caso de prisão civil, por exemplo, o depositário fiel, que não existe mais, o inadimplente de pensão alimentícia. Como o depositário fiel não pode mais pelo Pacto São José da Costa Rica, só me sobrou aquela questão da prisão por desacato, falso testemunho ou desobediência. Juiz do trabalho, eu vi já. O senhor está me desacatando, vai ser preso. Pode fazer? Se ele fizer isso, a competência criminal não será da Justiça do Trabalho, pois essa não possui competência criminal, sendo ele um juiz federal, será Tribunal Regional Federal. Entenderam o raciocínio? Juiz do trabalho, prendeu uma pessoa por desacato, ele é um juiz federal, certo? Então, Tribunal Regional Federal. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão de relator que, em habeas corpus requeridos ao Tribunal Superior, indefere eliminar. Não compete ao Supremo. Vê que o Supremo, às vezes, ele dá umas decisões, tem como objetivo apenas tirar o trabalho dele. Essa é uma. Ora, se for um tribunal requerido ao Tribunal Superior, e eu ainda disse ainda agora, decisão do Tribunal Superior, a decisão é do Supremo, mas aqui ele vai dizer o seguinte: não, mas professor Frank, aqui é o Tribunal Federal que conhece de habeas corpus contra a decisão de relator que indefere eliminar. De todas as outras decisões, o Supremo se manifesta em decisões de órgãos tribunais superiores, menos dessa que há o indeferimento da eliminar. Algumas características procedimentais. Você entra com HC, o juiz manda e a parte, a autoridade coatora se manifesta, você manda para o promotor, o Ministério Público se manifestar, e às vezes nem manda, já de pronto
libera o cidadão. Porque o MP não intervém no procedimento do HC em primeiro grau, mas deve ser intimado na decisão. Esse é o entendimento que foi firmado em relação, por exemplo, às medidas cautelares, as medidas protetivas da mulher. Se vem um pedido de medida protetiva, se dá à parte contrária o direito de contestar aquela medida protetiva de afastamento do lar, de não poder se comunicar com a mulher, etc. Mas, feita essa contestação, o Ministério Público só deve ser intimado já da decisão da medida protetiva. Mesmo raciocínio do HC em primeiro grau. Ele intervém apenas quando a impetração for perante o tribunal. Então, nesse caso, lembra da história da turma que eu expliquei aqui, da Câmara Criminal isolada, da Câmara Criminal. Tem aqui essa Câmara Criminal, onde a nossa amiga é a relatora, ela sempre é a relatora. Ela vai relatar o processo. Se for caso de prisão, punido por reclusão, eu tenho um revisor. Depois eu tenho necessariamente que ter a manifestação do Ministério Público e ela coloca para aquela Câmara votar. Ok? E dessa manifestação, sim, se o Ministério Público não for se manifestar na Câmara, aí eu tenho a nulidade absoluta do processo. Tá? Embora não previsto em lei, a jurisprudência tem admitido a concessão de liminar em HC em analogia com o mandado de segurança. A ordem de HC pode ser concedida de ofício pelos juízes e tribunais se verificarem ilegalidade. Professor, posso ter uma liminar em HC? Vocês estão carecas de saber. Pode sim. Pode ser concedida uma liminar em habeas corpus. Habeas corpus, aula 5. Intervalo comercial. Julgamento de efeitos. Beleza. Se tu entras com habeas corpus liberatório porque a pessoa está presa ilegalmente, qual vai ser o efeito? Expedição de alvará de soltura e paciente será posto em liberdade. Lógico, né? O cara está preso legalmente, qual é a função da HC? Conceder aquela liberdade do cidadão. Se for preventivo, em que está tendo a ameaça dele ser preso, eu vou expedir um salvo-conduto para evitar a ameaça de violência ou coação legal. Beleza? Salvo-conduto, que é um documento que, se a polícia for lá prender, ele disse: opa, estou aqui com o salvo-conduto, o senhor não pode me prender. Processo anulado, renovação de autos, né? Então imagine que eu tenho processo anulado por nulidade da citação. Eu vou anular o processo todo, vou colocar o cidadão em liberdade e renovar os atos processuais, ouvir de novo as partes, porque a citação dele foi nula de pleno direito. Para trancar o IP ou ação penal, se o HC for impetrado para trancar o inquérito policial ou ação penal, qual é o que acontece? Qual é o efeito? Ele impede o curso do inquérito e da ação penal. Se tu está sendo investigado pelo delegado, o delegado não gosta de ti, tu entras com o HC e consegue, qual é o objetivo? Trancar aquela investigação. Se for uma ação penal, tranca-se aquela ação penal. Efeito extensivo do HC. O HC tem efeito extensivo em aplicação por analogia do artigo 580. Se duas ou mais pessoas foram presas
e apenas uma delas entra com HC para alegar a prisão ilegal, e o juiz considera a prisão desse ilegal se os comparsas tiverem objetivamente na mesma circunstância de tempo, lugar, modo de execução, e que essa prisão não se baseie em situações eminentemente de circunstâncias pessoais que não se comunicam aos coautores, esses também serão liberados, porque o habeas corpus tem efeito extensivo. A senhora deve estar, a senhora viu que ela fez assim, ó. A senhora deve estar pensando assim, poxa, doutor Frank, eu nunca sabia disso, nunca tinha imaginado, eu estudei isso. A senhora estudou isso? Fale, seja verdadeira. Estudou? Sabe tudo. Posso dar uma sapecada na avaliação do trabalho? Hein? Hein? Está aprendendo um carro, agora eu fiquei feliz. Está aprendendo. Posso confiar. Vai sair daqui, doutor, para fazer concurso para juiz federal. Recursos. Quais os recursos que nós estudamos no nosso curso de recursos que cabem aí no caso do HC? Nós temos aí o RES, que é o RES. Recurso em sentido estrito. Não estudamos, né? Esse. Mas está lá. No YouTube vocês acham lá a aula de recurso em sentido estrito. Vamos escutar. Mulheres, por favor, senhores e senhoras, quando for assistir essa aula, leve um lenço. Eu normalmente levo meu lenço. Eu me emociono. Uma aula assim realmente. Bom, conceder ou negar a ordem de HC. Então, se concede ou se nega atualmente pelo artigo 581 dessa concessão ou denegação, eu entro no recurso em sentido estrito. Recurso oficial de concessão do HC, recurso de ofício. Posso ter um recurso de ofício da concessão do HC? Não existe isso. O recurso, ele sempre no HC é voluntário. Tá? Mas eu. Oi? No caso da liminar defendida no HC, tá? O recurso do defendimento da liminar? Boa pergunta. Caberia do indeferimento da liminar um recurso no HC? Qual seria esse recurso? Quem responde essa? Para ganhar 10, eu mudo agora a nota do trabalho. Para ganhar 10 no trabalho. Brooke Shields, você responda. O cidadão ingressou com o HC pedindo uma liminar para liberar um outro que foi preso ilegalmente. Essa liminar foi indeferida. Cabe desse indeferimento recurso? Posso responder? Ninguém vai? Se houver uma situação de uma liminar indeferida no HC, a nível de tribunal, lembram-se, quando a liminar é indeferida pelo presidente, vamos supor que a liminar foi indeferida pela relatora aqui de uma turma, de uma Câmara isolada, Tribunal de Justiça do Estado, numa ordem de habeas corpus. Eu poderia entrar com um agravo regimental para que o Pleno analisasse aquela liminar. Mas também, se houver situação em que aquela liminar violar direito líquido e certo do cidadão, caberia mandado de segurança. Por exemplo,
Imagine que ele tem o direito de exercer aquela propriedade daquele bem, e ele não só é preso, como o bem é apreendido. Tu entras com HC, com a liminar, para ele ser solto e para o bem ser liberado. Da prisão dele é só o HC e um agravo regimental para que a decisão do relator no tribunal seja analisada pelo pleno. Mas do bem que foi objeto junto com ele da apreensão, cabe mandado de segurança. Porque é o direito líquido e certo ter a restituição do bem. Nós vimos isso na aula de mandado de segurança. ROC. O que é o ROC? Recurso ordinário constitucional. Mas Roque, você respondeu bem? ROC, recurso ordinário constitucional. Ao Supremo Tribunal, da decisão dos tribunais superiores que julgarem em única instância o HC. Nós vimos isso na aula de recurso ordinário, gente. Se os tribunais superiores, em última instância, julgarem o HC, desde que denegatória, cabe recurso ordinário constitucional ao Supremo. Tribunais superiores, né? Decisão denegatória, recurso ordinário ao Supremo. Não da liminar, do mérito, tá? Do HC. ROC ao STJ, decisão denegatória do HC proferida em última instância pelos tribunais regionais federais. Vimos essa hipótese quando nós falamos do recurso ordinário, não vimos? Sim ou não? Vocês não estão lembrados, mas nós vimos. A senhora está vendo aqui? Ela está agoniada, né? Para que ela roia a unha, ela pega no cabelo. A senhora aprendeu isso. Eu mostrei isso na aula de recurso. Olhe lá, está no YouTube lá. Olhe lá. Proferida em única ou última instância pelos TRFs ou pelos tribunais de justiça dos estados, né? Coisa julgada. O habeas corpus é coisa julgada, mas se houver novas provas, novos elementos probatórios, é possível outro HC. É possível que ele seja preso uma vez, duas vezes, três vezes, conforme houver prova da autoria e prova da materialidade. Então eu poderia dizer que o habeas corpus faz coisa julgada formal? Sim. Mas faz coisa julgada material? Não. Entenderam? Entendeu o que é? Se eu tiver novas provas, eu posso ter nova prisão e consequentemente novo HC. Tá? No HC a sentença teria implícita a cláusula rebus sic stantibus, ou seja, ela só faz coisa julgada formal. A decisão denegatória do habeas corpus não impede que a mesma questão seja rediscutida em grau recursal ou em revisão criminal. Nós não vimos também revisão criminal. Vocês podem entrar lá no YouTube, está lá a aula de revisão criminal. A preclusão na via do HC não exclui o exame de outras vias. Então eu entrei com o HC, eu tive o HC indeferido, então não me impede de eu mandar de segurança se houver direito líquido e certo. Tranquilo. Tá? E agora, habeas corpus. Tudo que você queria saber sobre HC e nunca teve coragem de perguntar. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço com todo o coração. E nós nos vemos numa outra oportunidade, se Deus assim permitir.